Oi, turma do livro Conversando sobre a Vida, Jesualdo Costa, A Busca do Essencial. Alguém com muita sabedoria falou: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Só nos resta saber para onde qualquer caminho nos levará. Alguns questionamentos sobre a vida poderão nos ajudar a compreender o que nos é essencial, como, por exemplo, de onde eu vim, por que eu existo, para onde eu vou. Se pararmos para pensar, a existência precisa ter um sentido. E são esses questionamentos filosóficos que separam os sábios dos homens comuns, pois ao encontrarmos as respostas, tornamos-nos pessoas mais sábias. Não dá para seguir esse raciocínio sem nos lembrar de Sócrates, o filósofo grego, que foi um divisor de águas na filosofia, pois a filosofia era vista de uma maneira antes dele e passou a ser vista de outra maneira após Sócrates. Só os grandes homens chegam a ser divisores de água na missão que abraçam. Os filósofos pré-socráticos, os chamados filósofos físicos, que viveram antes dele, buscavam descobrir, através da filosofia, a essência da vida, e cada um deles atribuía a algo físico a essência da vida. Por isso, são chamados filósofos físicos. Um concluiu que a essência da vida estava no fogo, outro que estava na água, outro no ar, outro na terra, na mudança constante, no indeterminado, na matemática e assim por diante. Então surge Sócrates e fala: não, a essência da vida está dentro do próprio homem. E estabelece que toda sabedoria, toda verdade, toda luz o homem traz consigo, no seu interior, pois o homem tem o potencial divino. Na época, a Grécia era um país politeísta que acreditava em vários deuses que viviam, segundo eles, no Olimpo. Toda a luz, toda a verdade, toda a sabedoria pertencia aos deuses e para os homens só restava a treva, a mentira e a ignorância. Com as ideias que Sócrates defendia, ele rompeu com os deuses numa ideia oposta, os conceitos vigentes. Sócrates foi literalmente um gênio e manifestou essa genialidade desde a infância. Era de uma família pobre, seu pai se chamava Sofronisco, era escultor e ganhava a vida esculpindo colunas de concreto nos grandes templos. Sua mãe chamava-se Fainarete e era parteira, mulher que ajudava as outras mulheres a darem à luz, e isso influenciou muito na vida de Sócrates. Em uma oportunidade, Sócrates, ainda criança, assistiu sua mãe exercendo a sua profissão e concluiu filosoficamente: minha mãe não irá criar o bebê, apenas ajudá-lo a nascer e tentar diminuir a dor do parto. Ao mesmo tempo, se ela não tirar o bebê, logo ele irá morrer, e igualmente a mãe morrerá. Com o passar do tempo, ele desenvolveu uma técnica que ajudava as pessoas a descobrirem seus potenciais ou sua luz interior. A essa técnica ele chamou de maiêutica, que em grego significa parteira ou dar à luz. Na sua infância, Sócrates foi discípulo de Anaxágoras e Arquilau, e por visitar constantemente o templo de Apolo, ficou sendo conhecido por Pítia, uma das sacerdotisas do templo, que assim o definia, o mais sábio de todos os homens. É por tudo isso e muito mais que não cabe nesse capítulo que Sócrates aparece como um dos ínclitos espíritos que formaram a falange do espírito de verdade e assinou também, juntamente com os outros da falange, o prolegômenos do livro dos espíritos. Sócrates é tão importante para a terceira revelação divina que Kardec apresenta a doutrina de Sócrates e de Platão como abertura ou introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é por acaso que a doutrina espírita defende a reforma íntima, o crescimento espiritual, a busca do Deus interior, porque sabe que a criatura só se aproxima do Criador com depuração, embora o Criador nos envolva a todos com o seu amor. Jesus disse: sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, se quiserdes. E como Sócrates, algumas vezes Jesus usou da maiêutica e as pessoas respondiam para ele o que haviam lhe perguntado. Em Lucas 10, 25, 37,
encontramos o seguinte diálogo entre Jesus e um doutor da lei mosaica. Então, levantando-se, disse um doutor da lei para tentá-lo: Mestre, o que é preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: O que está escrito na lei? Que é que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus então completou: Respondeste muito bem, fazei isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, pergunta a Jesus: Quem é o meu próximo? Então Jesus, tomando a palavra, conta a parábola do bom samaritano. E após, volta a lhe perguntar: Qual dos 3 homens que tiveram contato com o ferido te parece ter sido próximo dele? O doutor da lei respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Desculpa. Então, Jesus apenas conclui: Então vai e faz o mesmo. Percebemos nessa passagem, também em outras, que Jesus, com suas perguntas, extraía das pessoas a resposta que elas próprias buscavam. Ora, Jesus afirmou a Lures que o reino de Deus estava dentro de nós e que era um reino da verdade. E em outra oportunidade nos ensinou que, conhecendo a verdade nos libertaria. Diante de tudo isso, fica fácil concluir que nós, humanos, precisamos nos voltar para dentro de nós próprios, precisamos parar de nos projetar tanto para fora, de viajarmos tantos milhares de quilômetros sempre para fora e darmos pelo menos um primeiro passo em busca de nós mesmos. Isso pode acontecer com um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos, pois é assim que se inicia a tão decantada reforma íntima, através da oração, da meditação e da reflexão. Podemos melhorar nosso contato consciente com Deus, porque quando oramos, conversamos com Ele, e quando meditamos, Ele nos apresenta as respostas. Eu nunca fui muito boa em filosofia. Eu sempre fui uma aluna mediana. Tem coisas em filosofia, na história antiga, que ainda não associo o nome à figura. Tenho dificuldade. Então a gente vê assim, que eu vejo por mim. Essa dificuldade de ficar refletindo sobre os porquês da vida, às vezes eu me embolo no meio do campo e ao invés de me fortalecer, eu acabo criando mais dúvidas. Então eu sou o tipo da pessoa que eu prefiro pergunta e resposta prática. Ou eu acredito ou eu não acredito. Isso é a Patrícia, né? Se eu ficar questionando muito, se eu ficar buscando muitas respostas, eu acabo desacreditando no meio do caminho. Porque eu ainda sou muito materialista. Sou tão materialista que a espiritualidade, quando vai para um umbral, quando vai para um lugar um pouco mais pesado, utiliza a minha energia para que a gente possa trabalhar, para vocês terem uma ideia, né? Lógico que eu também consigo os momentos com espiritualidade também um pouquinho melhor do que eu, mas a minha, a minha energia é tão densa ainda, é tão material que ela precisa da matéria para acreditar, de pegar, de sentir, né? Eu preciso usar os 5 sentidos que nós temos para acreditar no meu 6º sentido. Em resumo, é isso. Então, desde de época de escola, quando se tinha a matéria filosofia, eu ficava com receio de tantos porquês, né? Eu lembro que teve uma aula que o professor falou pra gente assim: o que é o belo para você? Eu sei que tem a ver com Sócrates ou Aristóteles, que eu faço uma confusão entre eles aí. E foi um deles que lançou essa pergunta, né? O que é o belo? E o professor lançou essa pergunta para nós na sala de aula. O que é o belo para você? O que é o belo para você? E cada um ia tendo que responder, né? E quando chegou a minha vez, eu falei assim, o belo para mim é a natureza. Sempre foi, né? Eu sou baba-ovo da natureza. Adoro ver rio, adoro ver o mar, não gosto de entrar. Tenho medo, mas gosto de ver, gosto de contemplar. Aí eu falei, a natureza para mim é o belo. E cada um foi falando, né? O meu pai é o belo, a minha mãe, eu sou belo. Tem sempre os piadistas de plantão, né? Ou aqueles que são exageradamente egocêntricos, que se acham o máximo. Mas, enfim, tinha lá o belo para um monte de gosto.
E aí o professor pegou e colocou na lousa a lista de tudo aquilo que a gente acha que é belo e foi voltando a mesma pergunta para nós, né? Então, a minha natureza que estava lá na lousa, aí perguntava para todo mundo: vocês acham que a natureza é bela? Aí todo mundo, né? Aí tem aqueles que são do contra. Vulcão é belo, mas ele destrói. Então, foi achando os pontos negativos da natureza também, assim como tudo que tinha lá, né? A pessoa, a Adriana. Vocês acham que a Adriana é bonita, é bela? Aí tem não, ela é baixa, ela é gorda. Então foram achando um defeito para a Adriana. Depois que ele fez todo aquele trabalho na lousa do que é o belo, né? E que todo mundo achou o lado negativo do belo de cada um, ele falou: tá vendo? Não existe o belo. Aí a gente ficou de queixo desse tamanho, né? Caído. Como assim não existe o belo? E tudo aquilo que eu acho, que eu considero, que eu acho que é belo. Ele falou: que você acha que é belo, o outro não acha. Então o belo mesmo não existe. O que existe são pontos de vistas diferentes a respeito da mesma situação, da mesma pessoa, do mesmo objeto. Então não existe um conceito assim: a natureza é bela e todo mundo vai achar ela bela? Não. Então o ponto de vista de cada um. Aí ele colocou uma cadeira em cima da mesa. Aí nesse que ele colocou a cadeira em cima da mesa, ele falou assim: que lado da cadeira que você tá vendo? Aí um via as duas pernas da cadeira, porque estava do lado direito, né? Então via duas pernas de cadeira. O outro que estava do outro lado via duas pernas de cadeira do outro lado da cadeira. Quem estava de frente para a cadeira via duas pernas de cadeira, porque estava de frente. Conclusão: ninguém viu as quatro pernas da cadeira, porque o ângulo que a gente estava, né? Aí ele tá vendo como a verdade absoluta não existe? Cada um tem o seu ponto de vista em relação à cadeira. Então a filosofia, eu gravo algumas aulas de filosofia assim, na prática, que usava meus 5 sentidos. Aí eu lembro dessas aulas e faz sentido tudo aquilo que era conversado. Mas, aí eu tô ruim da gripe de novo. Ou é a rinite, desculpa, viu, gente? Mas aquela questão de aquilo que você tem como ponto de vista é verdade para todo mundo, isso não existe. E isso me pegava na filosofia, porque eu usava meus 5 sentidos para entender o 6º sentido. Agora, quando se fala de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, eu acho muito profundo, mas muito, muito, muito. E aí eu tenho medo de entrar nesses parâmetros e me perder. Quando eu tive o primeiro contato com o Livro dos Espíritos, eu tinha 16 anos, eu estava completamente perdida. Adolescente, já começa por aí, né? Que adolescente, eu falo, Deus é super sábio, mas a parte da adolescência eu não sei para que ele criou, porque a gente não sabe se come a galinha ou choca o ovo, né? É uma fase assim que só Jesus. E eu estava numa fase difícil. Nunca foi de responder para pai e mãe, enfrentar pai e mãe, mas eu estava numa fase bem difícil. Eu estava terminando, eu estava no magistério, eu estava no meio do curso do magistério, já era bem dizer ali uma professora, porque eu já estava fazendo estágio, e eu não conseguia arrumar um emprego decente. O emprego que eu tinha era escolinha de fundo de quintal, não estava satisfeita, em casa pai e mãe brigava, queria namorar e não podia namorar, né? Então, assim, a fase do adolescente é ruim, e tudo que acontece em volta parece que agrava, e tem uma proporção muito maior. E eu não tinha mais aquela coisa assim: o que eu tô fazendo aqui? Eu não tinha mais sentido. Por isso que tem adolescente hoje querendo se matar, né? Porque ele perde o sentido. É tanta confusão em volta dele que ele perde o sentido. Chega uma hora que ele fala assim: ai, chega, eu não quero mais nada disso. É tanta bagunça que ele não consegue resolver, né? E aí veio e caiu no meu colo, Livro dos Espíritos. Eu falei: meu Deus, aqui tem resposta para tudo, para todas as minhas dúvidas. Tudo que eu passava naquele momento parecia que estava ali dentro daquele livro. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estava ali a resposta. Para onde que eu vou? Estava ali a resposta. De onde eu vim? Estava ali a resposta. Então, quando eu comecei a olhar o Livro dos Espíritos, eu comecei a olhar ele como se fosse assim, o salvador da minha vida. Ali tem tudo o que eu preciso e muito mais. Só que eu peguei com 16 anos. Se hoje, com 52, eu ainda fico raciocinando sobre o Livro dos Espíritos e não chego a lugar nenhum, imagina com 16 anos. Eu não tinha maturidade.
mas tinha resposta, pelo menos para aquelas dúvidas pontuais. Então eu sempre fui daquele tipo de pessoa que precisa da resposta rápida, né? Eu não gosto de ficar pensando muito para chegar na resposta. Não sei, talvez isso seja até preguiça do meu espírito, mas eu prefiro que seja pai e bola. E o livro dos espíritos é assim. Da onde que eu vim? Para onde que eu vou? O que eu tô fazendo aqui? Quem é fulano? Quem é ciclano? Por que eu tô com essa mãe? Por que eu tô com esse pai? Por que eu... Né? O porquê? Porque tá ali. Livro dos Espíritos. Obra de Kardec, obra básica do Espiritismo. Tem gente que coloca uma biblioteca aqui atrás, né? Já viram vídeos assim? Que a pessoa tem uma biblioteca atrás? Eu já sou daquele tipo de pessoa que eu não gosto de guardar livro. A não ser que seja aquele de cabeceira mesmo, aquele livro que você sabe que nem... Esse que eu faço leitura para os meus amigos todo dia de manhã no áudio em WhatsApp, o Pão Nosso. Isso aqui é livro de mensagens. Não é um livro que você vai pegar, vai ler ele, compreender e depois descarta. Realmente é um livro que é de cabeceira, você guarda. Tem esse outro canal que eu faço aqui, que agora eu estou fazendo esse livro aqui. Parábolas, as mais belas parábolas de todos os tempos. Então são historinhas com um teor, né, de moral. Então um livro desse aqui, depois que eu termino, esse tipo aqui, depois que eu termino eu passo para adiante. Quem quer esse livro? Eu vou lá e dou para quem quer. Porque eu já li as historinhas, eu não vou voltar nela. São historinhas com fundo moral. Esse outro aqui, eu tô no novo livro no outro canal, né? Curas Espirituais, sob a luz da doutrina espírita. É um livro de estudo. Então, de estudo como esse, provavelmente vai ficar guardado. Porque eu vou ter que ir lá pesquisar de novo, futuramente. Esse, do Gesualdo, é um livro que a gente vai ter que usar novamente. É um livro de estudo. Agora, tem pessoas que nem eu comprei esse outro aqui. Esse eu não cheguei a ler ainda. Não é espírita. Mas o tema é uma palestra que eu vou dar. Então, eu comprei porque eu achei legal o tema. Não sei se lá dentro faz parte dentro do meu tema ou não. Mas acredito que sim. Não é espírita. Mas é para base de palestra. Terminei de usar? Vou passar adiante, né? Por que eu sou assim? Por que eu não gosto de guardar uma biblioteca atrás? Porque foi útil para mim, para responder as minhas perguntas e vai ser útil para outra pessoa. Então, eu vou passando adiante. Tem coisas que eu vou utilizar novamente, eu guardo. Porque eu não aprendi ou porque eu ainda vou precisar pesquisar, então vai ficar ali. Mas tem gente que guarda uma biblioteca aqui atrás. E se você for perguntar para a pessoa o que ela entende, o que ela sabe, ela deu tantas voltas naqueles livros, mas ela não tem ainda internalizado o conteúdo, o aprendizado. Então, eu sempre falei para os meus alunos, não importa você ter grande quantidade de teoria. O que importa é você praticar a teoria que você aprendeu. Pode ser isso aqui, mas pratica. Ela tem que ser direta, o aprendizado tem que ser direto. Chega aqui e já vai para ação. Não para ficar guardado em biblioteca, não para ficar guardado em livro. Tinha mães que chegavam na escola e falavam assim, nossa, você não liga para a letra, você não vai fazer um caderno de caligrafia com as crianças, por exemplo? Na nossa época tinha caderno de caligrafia, tinha que ter uma letra maravilhosa. Sim, tinha que ter uma letra maravilhosa, mas o aluno nunca conseguia aprender geometria, não conseguia aprender física, porque ele estava dedicado, né? Não que eu recrimine, cada qual, mas eu acho que na vida, na prática, a letra não tem nada a ver. O médico tem uma letra horrível e é um médico, né? Estuda, aprende coisas que vai salvar a vida de um ser humano. Se ele ficar muito preso à letra dele, ele não salva a vida. Então, eu sou muito prática, eu prefiro ser assim. Por isso que eu falo, não sei se é preguiça do espírito de ficar pensando muito ou se é uma praticidade. Mas, de qualquer forma, é uma maneira que eu encontrei de buscar sempre o mais importante. Nas pessoas, nas coisas, eu nunca fiquei dando muita volta. E a gente entende aqui pelo texto que eu não estou no caminho tão errado assim, de ser mais prática. Porque na época de Sócrates aqui, como ele diz, tantos deuses, ele foi buscar um só. E nem estava tão longe assim, estava dentro de nós. Nós somos uma centelha divina. Então ele foi buscar a essência do ser humano.
Ele foi buscar a parte mais importante do ser humano. Qual é a parte mais importante do ser humano? O fato dele ser filho de Deus. Ah, mas aí nós vamos cair numa questão, sair da questão filosófica e vamos entrar numa questão religiosa. Não, não é propriamente dito que Deus seja uma religião, porque Deus não foi fundado numa placa de igreja. Deus existe antes do ser humano. Deus faz parte dessa filosofia, faz parte da nossa vida, independente de placa de religião. Então, quando se fala de Deus, está associado à religião, porque elas hoje, através dos homens, são templos, são lugares, são locais que as pessoas se reúnem para se religar a Deus. Religião significa religar. Mas se a gente não frequentar uma religião, nós temos Deus do mesmo jeito, porque Ele é a nossa essência, Ele é o nosso Pai, é de onde nós viemos. Foi Ele que nos criou, independente de religião. Pode ser a placa que for. Ela vai utilizar o nome de Deus, porque nós vamos neste local desta religião para religar a esse pai que, na verdade, Sócrates e a essência humana sabe da existência de um ser supremo que o criou. Tanto é que mesmo tendo tantos deuses, na época das tribos, das cavernas, eles já faziam danças, eles faziam comemorações, rituais para os deuses lá, do sol, da lua, da chuva, do vento, do fogo. Não era assim? Instintivamente o homem sempre acreditou em Deus, mesmo que ele desse aqueles, como que eu posso dizer, aqueles sinais de crença através de vários deuses e não de um só. Através de estudos, através de direcionamento, a gente foi entendendo que não precisava ter vários deuses. O Deus do sol, Deus do fogo, Deus do ar, da terra. Assim como as teorias que o homem, né, ele foi criado pela água, pelo ar. Não, essas teorias foram caindo e foi buscar uma resposta só, mais prático. Nós temos um Deus e Ele criou todo mundo e ponto. Aí, quando entra alguém para conversar comigo e fica, mas quem criou Deus? Mas como é Deus? E, sabe, detalhando, querendo instigar, achar resposta para aquilo que nós ainda não compreendemos, é desvirtuar os nossos pensamentos e a nossa fé. Então, quando chega nesse momento, eu dou um basta. Eu falo, olha, até aqui eu sei, até aqui eu tenho explicação, daqui para lá eu já não tenho. E se eu for buscar a explicação através do homem, tem uma frase bíblica que fala, maldito o homem que acredita no homem. Então, tem coisas que eu me limito. Eu falo, não, daqui para lá eu não quero acreditar em mais nada, eu não quero saber de mais nada. Para mim, basta ter Deus, basta saber que Jesus é meu irmão, eu tenho que seguir Jesus, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor e eu tenho que evoluir espiritualmente. Ponto. Eu corto o assunto. Porque para mim é fundamental que eu melhore. Para mim é fundamental eu ser uma pessoa melhor. Então, não quero saber do resto. Eu não tenho porquê de eu ficar buscando pelo em ovo. Para quê? Para me descrer? Eu tive amigos, tive um em especial que era extremamente inteligente. Quando eu o conheci, ele era evangélico. Aí ele foi para o budismo, depois ele foi para outro, e cada um que ele ia, ele me trazia livro. Ele adorava livro. Então, toda religião que ele ia, ele me trazia um livrinho daquela religião. Todo livrinho que ele me dava, eu colocava na gaveta. Todo livrinho que ele trazia, eu colocava na gaveta. E fui colocando, e fui juntando. Por fim das contas, teve um dia que ele virou para mim e falou assim, você quer saber de uma coisa? Foram anos de amizade. Ele falou, não tô acreditando em mais nada, Patrícia. Eu não acredito em mais nada. Perdi totalmente a fé. O pouquinho de fé que ele tinha, em vez dele aumentar essa fé em busca dessas várias religiões, ele acabou descrendo, se tornando cético. Porque ele falou, cada uma fala uma coisa, é coisa de doido, tô ficando xarope e ninguém chega a lugar nenhum e ninguém tem a verdade e eu não sei onde que tá essa verdade e eu não quero saber de nada. Eu sou fruto de uma imaginação e ponto. Falei, gente,
Então, quem busca muito na questão filosófica corre o risco de ficar a esmo, porque se você não tiver uma inteligência, uma estrutura firme, forte, para suportar o tamanho dos porquês que vem, você não aguenta aquilo ali, você sucumbe. Chega uma hora que você fala, não, é muito para minha cabeça, eu não quero acreditar em nada, não, eu vou só viver, nem vou levar a vida, vou deixar a vida me levar. E não é isso, o propósito da vida não é deixar a vida levar. O propósito da vida é você conduzir a sua vida. O espírito conduz o corpo, que o corpo conduz a vida aqui na Terra. Então, a nossa essência é Deus, nós somos filhos de Deus. E por ser filhos de Deus, nós somos capazes de fazer, sim, tudo o que Jesus fez e muito mais. Só que não agora. Se alguém lê essa frase e fala assim, então eu sou Deus, eu consigo fazer o que... Eu sou Deus no sentido, né, eu sou o máximo, porque eu sou filho de Deus, então eu também sou Deus. Não Deus o Criador, né, mas eu sou filho dele, eu sou uma centelha de Deus, então eu posso, eu consigo, eu faço. E se Jesus falou que eu consigo, então eu já vou começar a fazer. Agora a gente não consegue fazer nada. O mais que a gente consegue fazer agora é estudar. Tentar entender como que foi os passos de Cristo, como que... Eu acabei de ler aqui, eu sempre falo, né, que uma leitura traz a outra. Eu vou provar, São Tomé, né, hoje eu fiz a leitura para os meus amigos aqui, do Pão Nosso, no capítulo 142. Revides, procurem aí, no capítulo 142, Revides, do Pão Nosso. Tá falando aqui. Será que você já chegou no patamar de Jesus? Que se pisarem no teu pé, você vai olhar para a pessoa, sorrir e falar assim, não foi nada? E não foi nada mesmo? Ou a pessoa vai pisar no seu pé e você já vai do tipo assim, não tá vendo meu pé? É uma coisa tão simples, né? E Jesus foi pregado na cruz. E lá na cruz ele ainda falava assim, Senhor, perdoa todos eles que não sabem o que estão fazendo. O homem estava sofrendo, sangrando, morrendo e pedindo perdão para nós. Agora, se vai uma pessoa pisar no nosso pé, o que a gente quer fazer mesmo? A gente quer revidar. A gente faz que nem criança no pátio de escola. Me empurrou, eu empurro também. Pisou em mim, eu piso também. Falou alto comigo, eu falo também. A gente revida o tempo todo. Então, aonde é que nós conseguimos fazer o que Jesus fazia e muito mais agora, nesse instante? Mas não conseguimos mesmo, nós estamos ensaiando ainda. Está longe da gente fazer o que Jesus fazia e muito mais. Essa fala de Jesus é uma fala muito positiva, acreditando na nossa potencialidade, acreditando que nós podemos nos melhorar. Ele acredita na gente. Mas e a gente? A gente acredita na gente mesmo? Ou a gente está esperando a próxima encarnação e a próxima? Eu estou tão longe de ser como Jesus. Então deixa para a próxima, porque nessa daqui já era. Não tem aquela piadinha de Face que fala assim, eu vou colocar relacionamento sério no meu status só o ano que vem, porque esse ano já tá acabando, não vai dar tempo. Então, na nossa encarnação, a gente também faz a mesma coisa, né? Nessa encarnação não dá mais tempo de fazer nada, não. Então, deixa pra próxima. Isso aqui eu só tô terminando. Nós temos tempo, sim. E todo o tempo que nós temos, nós estamos desperdiçando, porque a gente vai deixando sempre para depois. A nossa essência não está fora, está dentro de nós. Ela pode ser desenvolvida a todo momento, com pequenas atitudes, com pequenos pensamentos, com pequenas melhoras. Sabe aqueles remédios amargos, de gota? Ninguém quer, né? E ninguém acredita no remédio em gota, não é verdade? Gotinha, 3 gotas, você toma e passa febre. Onde que já se viu 3 gotinhas? Mudar todo o organismo da gente e trazer saúde. É de pouquinho em pouquinho que melhora. E tem comprimido que você toma uma vez só, super prático, e não causa efeito bom. Dá dor de barriga, dá dor de cabeça, dá vômito, dá tudo, mas não melhora. Então, não é... Eu sou prática, eu sou imediatista, eu sou materialista, eu confesso que sou. Mas eu tô aprendendo que em algumas coisas realmente é de pouquinho em pouquinho. E é de pouquinho em pouquinho que eu tô tentando aprender a ser melhor,
aprender a ter uma conduta melhor, a refletir mais diante das minhas ações, das minhas reações, porque é isso que eu acabei de falar do pão nosso aqui. A Patrícia, em termos de revide, nossa, eu sou diplomada. A pessoa tá falando, eu já tenho resposta. Eu já tô pensando no que ela tá falando ali para dar a resposta no final da fala dela. E muitas das vezes em forma ignorante mesmo. Então, são coisas que a gente tem que se vigiar. Por isso que Jesus falava, orai e vigiai. Porque são daí, dessa oração, dessa vigilância que nós vamos melhorando, que a gente vai observando o nosso comportamento, a nossa fala, nossas reações e vai, né, modificando. Opa, eu estava fazendo dessa forma, isso aqui só deu errado, então não, dessa forma eu não vou fazer, eu vou fazer de outra, vou tentar de outro jeito. E não é porque nós vamos tentando de outro jeito que já vai ser assim, uma maravilha, né? Tô tentando e já tá dando certo. Não, tem muita mudança que nós vamos tentar e não vai dar certo, e nós vamos tentar de novo e não vai dar certo, até a gente bater na porta certa. Sabe aquela história de você ficar batendo na porta e ela não abre? Você não fica com raiva? Você fala assim, caramba, eu já tentei. É porque nenhuma porta daquela ia te levar para o lugar onde você realmente tinha que ir. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a livre escolha. De bater a porta a gente tem, mas é Deus que vai permitir de abrir ou não aquela porta. Porque afinal de contas ninguém está a esmo, ninguém está sozinho. Nós temos um Pai, o Pai Criador, e que não vai deixar a gente fazer o pior para nós. De repente eu abro uma porta e caio no abismo. Poxa, mas Deus permitiu que você fosse para um abismo. Que pai maravilhoso é esse? Mas naquele abismo ali, ele me ensinou a voar. A gente não sabe qual é o propósito de Deus. Então, o que acontece com a gente tem o nosso livre-arbítrio, mas tem a vontade de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos centelha desse amor, porque Deus é amor. Deus não é ruindade, violência, vingança, não. Deus é amor. Então, por mais que aconteçam coisas que aos nossos olhos sejam horríveis, tem um propósito, tem um porquê. Esse porquê, às vezes, é bom a gente buscar para a gente fortalecer a nossa fé. Mas se esse porquê for te enfraquecer na fé, não vai buscar, não. Eu dou esse conselho porque para mim funciona. Se muito porquê, muita resposta nesses porquês vão te abalar na tua fé, então não vai buscar tanto porquê, não. Mas viva consciente. Viva entendendo as suas situações na medida do possível que você fortaleça a sua fé. Aquilo que é bom para você, você mantém. Aquilo que você percebe que está faltando, como eu falei, na adolescência me faltava. Eu precisava suprir aquela falta. Aí é diferente, vá buscar a resposta, até você suprir. Supriu? Você está melhor? Você está acreditando? Você agora tem uma fé? Então siga a tua fé. Eu sempre falo, não importa a placa de igreja. Gente, de verdade, não importa a placa de igreja. Ah, todo crente é assim, todo católico é assado, todo espírita... Não, não é todo. A placa da igreja não é todo. A placa da religião não é todo. Tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Tem pessoas com ideias boas, tem pessoas com ideias egoístas. Tem pessoas que são abusivas nos seus cargos, né? No que faz dentro da doutrina, ou da igreja católica, ou do evangélico, ou do budismo, seja o que for. Pessoas falham. A religião é criada por pessoas. Mas é importante que a gente esteja nesse grupo social religioso para fortalecer. Então, toda religião, ela tem o intuito de fortalecer a sua fé, de te religar, porque ligado você já está com Deus, você é filho dele. Mas a religião tem o propósito de religar você ao Criador, porque tem muita gente que fala, eu acredito em Deus. Você faz uma prece? Não, mas Deus sabe tudo que se passa comigo, então eu não preciso fazer prece. Então, a religião é para você se religar, é para você exercitar essa fé. Dentro da religião tem os trabalhos voluntários, tem os trabalhos sociais, tem os trabalhos de caridade. Você está praticando o bem, porque dentro de casa você pratica o bem entre aspas. Às vezes com a sua esposa, com o seu esposo, você dá um esporro logo de manhã. Bom dia nada, só se for para você, porque eu já amanheci com cólica.
Então, a religião, ela vai te abrandar o coração. A religião, ela tem essa função. É importante praticar, estar dentro de uma religião, mas não pela religião, porque através dela você vai se religar, fortalecer a sua fé em Deus. Então, não importa que religião, desde que ela te fortaleça, que ela te conecte com Deus, tá joia. Agora, se a tua religião te afasta do Criador, cuidado, porque tem religião que ela, infelizmente, ela não utiliza aquela ferramenta para você se ligar, mas sim para você se desconectar com o Criador, causando mal para você e causando mal para pessoas. Tudo que for mal não tem relação com Deus, é criado pelo homem. O que for bom tem relação com Deus, porque Deus é bom, onipotente, onipresente, onisciente, justo. Deus é tudo que é coisa boa. Eu não consigo imaginar Deus cometendo algo arbitrário ao que a gente diz sobre amor. E em falar nisso, vamos lá, a busca. O poema do Gesualdo, que eu já falei demais, nossa senhora. A busca. Debalde procura o homem sondar o que é insondável, penetrar o impenetrável, descobrir toda a verdade. Debalde procura o homem saber a essência de Deus, se nem os defeitos seus conhece na realidade. O homem tem que entender que ainda é uma criança, que não perde a esperança de o universo desbravar. Para o homem não se perder nas esquinas da existência, precisa ter paciência, precisa aprender a amar. Mas a inquietude humana é divina e natural, pois, como ser imortal, ele anela a progredir. Quanto mais o homem avança, a cortina mais se rasgando e Deus vai se revelando, conforme o evoluir. Então, aqui é um resumo, inclusive, eu não tinha lido o poema, mas é um resumo, inclusive, de tudo isso que eu falei. Não adianta eu ficar buscando quem é Deus, a grandeza de Deus, do que ele é feito, quem fez. No próprio livro dos Espíritos, quando se pergunta muito sobre Deus, o Espírito da Verdade responde: você não consegue compreender nem você mesmo, nem suas artérias, nem como funcionam seus órgãos, nem como funciona o átomo dentro de você, você não consegue entender suas glândulas. Você quer entender sobre Deus, você não entende sobre o que você vê. Como é que você quer entender aquilo que você não vê? Que Deus não se vê, Deus se sente. Então, quando o Espírito da Verdade responde dessa forma, até eu lendo a primeira vez, eu falei assim, nossa, que patada, né? Mas não é. É a falta de entendimento mesmo, porque ele não deu patada, ele deu uma resposta certa. Se você não entende de você, que você está vendo, você se olha no espelho e não consegue compreender, como é que você quer entender de algo tão grandioso, que criou tudo e todos? Bobagem ficar procurando tanta resposta. O ideal é que você tenha uma única resposta. Deus existe. Ele é teu pai. Você é uma centelha dele. Você tem dentro de você algo que é essencial. A centelha de vida chamada Deus. Compreenda isso. Tenha certeza de que, sendo filho de Deus, de fato, não existe nada que possa te causar mal. Não existe nada que possa te atrapalhar. Porque você tem uma potência muito grande dentro de você. A centelha de Deus. Isso é o essencial a aprender. Isso é o essencial a conviver. Eu sou filha do Criador. É que nós fomos criados para... Sou filho da Maria e do José. E a gente ficou com aquilo na cabeça. José e Maria, né, eu estou dando uns nomes fictícios, lógico, são pessoas como nós que também estão aqui para evoluir, fazendo o papel de pai e mãe carnal. Mas o nosso pai verdadeiro é Deus. Porque Jesus disse que todos nós somos irmãos. Então você não gosta do teu vizinho, mas é teu irmão. Ah, você tem birra com o teu sobrinho? Ele é teu irmão. Ah, você não está conseguindo se entender com o seu filho? Ele é teu irmão. Ah, e a tua esposa dá problema? Nossa, ela é implicante? É tua irmã. Todos nós somos irmãos. Perante Deus, todos nós somos irmãos, porque nós escutamos isso de Jesus. Quando bateram na porta lá numa reunião que Jesus estava, e falaram para ele assim, a sua mãe está aí fora querendo falar com você. Ele falou, minha mãe? Mas quem é minha família? Jesus não estava sendo irônico. Jesus não estava se desfazendo de Maria. Eu não imagino Jesus fazer isso nunca.
Ele só quis dizer o quê? Que irmãos, família, somos todos nós. Aqueles que estavam lá fora esperando por Jesus e os que estavam lá dentro. Os que estavam longe dele e o que estava perto dele. Todos nós somos irmãos de Jesus. Foi isso que ele quis dizer. Então, a nossa essência, desculpa aí, nós somos filhos de Deus. E aí tem aquela frase, né, que diz: se o meu pai é Deus, eu vou ter medo do quê? Se Deus está comigo, quem é que está contra mim? Eu sou filho do Criador, dá licença. Você também é. Nós temos essa essência.